Fala galera, tô de volta com mais um X1 da tropa. Esse vídeo que sempre é muito especial pra mim, é um vídeo que eu adoro fazer. Que você que tá chegando agora, o X1 é um vídeo que compara o time do Fluminense com seu adversário da rodada. Posição por posição, do goleiro com goleiro, lateral com lateral, centroavante com centroavante. E no final eu tenho um resultado ali que dá um retrato pra gente de em que situação a gente se encontra perante ao adversário e também dá uma visão bem ampla em relação à competição, né? Até onde a gente pode chegar, qual o resultado esperado para essa partida. Então o X1 é um vídeo que eu gosto muito. Tá virando moda já em outros lugares aí, tá? Não canais falando de Fluminense, não é isso que eu tô dizendo, mas outros canais, outras mídias que não faziam, criaram outro nome, mas estão fazendo o mesmo tipo de perfil de vídeo, e isso é muito legal, porque realmente dá um retrato bem bacana pra gente do que é o confronto, do que é a nossa perspectiva dentro do campeonato. E hoje, galera, muita gente deve estar achando assim, né? Ah, não tem nem comparação, né? 12-0 Atlético Mineiro. Nós vamos perder em todas as posições. Será? Não sei. Vamos acompanhar. Quem ficar até o final aí vai saber. Uma coisa só, antes de eu começar a falar do X1, eu gostaria de dizer para vocês. O jogo contra o Atlético Mineiro não é o nosso campeonato. Nosso campeonato é um campeonato à parte. A nossa competição não é contra o Atlético Mineiro. Eles já são aí os virtuais campeões brasileiros, não serão campeões em cima da gente nesse domingo, independente do que aconteça, independente do resultado, mesmo que venham a vencer o Fluminense. Não serão campeão, mas o Atlético Mineiro será o campeão brasileiro, provavelmente na rodada seguinte, tá? E o nosso campeonato não é contra o Atlético, tá? Outra coisa, nos primeiros 6 meses de 2021, primeiros 6 meses, primeiro semestre, o Atlético investiu quase 138 milhões de reais em contratações para esse time que vai entrar em campo aí contra o Fluminense, tá? Nós gastamos quanto? Pouquíssimo, nem 5% disso, tá? Então, assim, quanto mais investimento, melhor tecnicamente fica o time, melhor capacitado para poder disputar e ganhar os títulos. Então, é muito desigual o investimento feito no clube em outro, tá? Queria deixar isso claro para você. E antes de eu começar a botar o X1 aqui na tela também, eu queria te pedir para você deixar o like nesse vídeo. Esse vídeo é o vídeo que mais me dá trabalho para fazer. Demora umas 4 horas entre a preparação dele, a captura de dados, a edição, postagem. Então dá essa moral pro careca aí, vai. Deixa o like nesse vídeo. Se inscreva no canal se você não for inscrito. É muito importante a sua inscrição para mim. Siga a gente no Instagram. E vou pedir rapidamente para você clicar aqui no link que está na descrição, caso você não tenha baixado ainda, que eu acho difícil, todo mundo já conhece, e baixe o OneFootball. Você viu que notícia legal que saiu nessa sexta-feira? O Fluminense agora é parceiro do OneFootball também, e todas as notícias que saem no site do Fluminense, notícias exclusivas, vão sair em primeira mão no melhor aplicativo de futebol do momento. Então, mais um motivo ainda para você clicar no link que está aqui e baixar o OneFootball, porque além de todas as informações sobre todos os campeonatos do mundo, essa empresa alemã agora é parceira também do Fluminense, é uma parceira oficial do clube. Então, além de patrocinar o nosso canal, ela é parceira do Fluminense. Então, mais um motivo para você clicar aqui no link e baixar o OneFootball, tá legal, galera? Bom, vamos lá. Direto para a tela, X1 da tropa. Bum! Olha essa tela aqui, deve ter muita gente pensando assim, já era, vai ser um massacre, 12-0. Quando eu falo 12 é porque tem os treinadores também, né? Não vai dar pra gente, meu Deus do céu, André, era melhor você não fazer o X1. Repito, será? Fica até o final, vou até tomar um golinho aqui de chá para dar uma relaxada, porque o negócio agora na frente vai ficar pesado, né? Será? Vamos ver. Um golinho no meu chazinho aqui e vamos começar aí com Everson e Marcos Felipe. O Everson, grande goleiro, faz o que o Marcos Felipe não faz em relação a pegar pênalti. Ele pegou um pênalti contra o Palmeiras. Era para o Atlético ter perdido aquele jogo para o Palmeiras e o Everson salvou aí defendendo um pênalti, né? Ele tem uma nota de 7,04. Ele já foi 2 vezes a seleção da rodada do Campeonato Brasileiro e, obviamente, que venceu o Marcos Felipe, né? Pois é, não venceu o Marcos Felipe. Como eu vou falando para vocês, o Marcos Felipe tá entre os top 5, né? Goleiros do futebol brasileiro, tá? Tá agarrando demais, desenvolveu demais o seu potencial no ano de 2021. E eu acho que ele tem margem para crescer mais ainda, para evoluir. Pegar pênalti
é um desse diferencial que vai fazer ele passar para uma prateleira maior ainda do que ele já está. O Marcos Felipe tem uma nota de 7,10, enquanto do Everson é 7,04, do Marcos Felipe é 7,10, tá? O Everson, ele teve 3 erros capitais nesse Campeonato Brasileiro. Erro grave, tá? Entre frangos e erros, o Everson já falhou 3 vezes. O Marcos Felipe, apenas uma, que não foi nem frango, foi aquele chute errado que ele deu lá na Vila Belmiro, que na sequência da jogada, não foi que ele errou ali e saiu o gol de cara, na sequência da jogada se originou o gol do Santos. Então eu, André, considero um erro capital. As plataformas de scout nem consideram, mas eu considero um erro que originou o gol do adversário. Então, Marcos Felipe, um erro crucial, capital, e o Everson 3. Marcos Felipe leva esse X1 e começa 1-0 para o Fluminense. Bom, já não vamos tomar de 12-0, né? Já marcamos o primeiro ponto ali com o goleiro. Mariano e Samuel Xavier. Aí começa a desigualdade, né, galera? Aí começa a diferença de ter grana, de elenco, de jogador capacitado. Mariano já experiente, né? Indo a rumo aí ao final da sua carreira. Tem muita lenha para queimar ainda, mas é extremamente superior ao Samuel Xavier. Enquanto o Samuel Xavier tem nota 6,79, com aproveitamento nos cruzamentos de 9%, melhorou um tiquinho, era de 5, passou para 9, tá? O Mariano, ele tem uma média de 7,08, tem uma assistência nesse Campeonato Brasileiro. O Mariano, ele reveza bastante com o Guga na lateral direito ali, tá? Então, tanto o Guga quanto o Mariano venceriam, o Samuel Xavier não faz muita diferença, apesar do Mariano ter uma nota bem melhor do que a do Guga, tá? 7,08. E o Mariano tem um aproveitamento nos cruzamentos aí de 21%, então ponto pro Galo aí, 1-1, tá? Nathan Silva e Lucas Claro. Como é que é o destino, né? O Nino, ele ele está invicto nesse X1. Em todos os confrontos que ele fez aqui com seus adversários, ele venceu. Só que o Nino tá machucado, tá ausente, deve jogar o Lucas Claro novamente. Ainda bem nesse quesito, né? Porque se o Nino jogasse, ele perderia a invencibilidade dele, tá? O Nathan Silva tem uma média altíssima de 7,15, tá? Enquanto o nosso Lucas Claro tem uma média de 6,87. Então, vitória pro Galo aí. Importante ressaltar que o Nathan Silva, como zagueiro, ele tem 4 gols e 1 assistência. O Blade esse ano tá zerado, tá? Não marcou nenhum gol, nenhuma assistência. Tá passando zerado. Ano passado tinha sido uma característica legal. Ele tinha sido o zagueiro que mais marcou gols na temporada. Se eu não estou enganado, 6, tá? Nessa temporada o Lucas Claro não marcou nenhum golzinho, tá? Júnior Alonso e David Braz. David Braz tem crescido demais, tá? Crescido demais. Ele tem uma média de 6,99. E o Júnior Alonso, ele venceu por uma margem mínima. Ele tem 7,01, tá? Então, vitória para o Júnior Alonso nesse confronto, mas é importante ressaltar que a diferença de investimento é absurda, é surreal, e na zaga nós temos aí 2 zagueiros que são compatíveis com as suas apresentações no Campeonato Brasileiro. André, o Júnior Alonso é muito melhor. Repito, a análise do X1 é baseada em dados, em estudos de plataformas de scout, e a performance dos jogadores no Campeonato Brasileiro, de Júnior Alonso e David Braz, são muito parecidas. Júnior Alonso levando uma pequena vantagem, 7,01, mas o David Braz está na colinha dele ali com 6,99. Ou seja, nós temos um zagueiro que recebe muito menos, custou muito menos, com um aproveitamento dentro de campo compatível. Isso é importante ressaltar, tá? Guilherme Arana e Marlon. Bom, isso aí a gente podia pular, né? Podia passar direto. O Guilherme Arana tem uma média de 7,15. Na minha opinião, vai para a Copa do Mundo do Catar no que vem. É o melhor lateral esquerdo do Brasil. Enquanto o Marlon tem um aproveitamento de 6,97. O Marlon tem 1 assistência. O Guilherme Arana tem 1 gol e 5 assistências. E, obviamente, ponto para o Atlético Mineiro, tá? Confronto que se segue, Alan e André. Alan, ex-Fluminense. André, moleque de Xerém. Curioso que saiu alguns dias atrás, algumas semanas atrás, a notícia que o Galo estava para negociar o Alan e que eles viriam com força em cima do André. Não é à toa, né? Porque o André leva esse X1. Galera, é isso mesmo, tá? O André ele tem uma pontuação de 6,90, ele tem 1 gol e 1 assistência nesse Campeonato Brasileiro,
enquanto o Alan tem aí um aproveitamento de 6,89. Diferença mínima também, 0,01. Ou seja, mais uma vez, nós temos um atleta comparado ao elenco que vai ser campeão brasileiro, para mim é o melhor elenco das Américas, um jogador compatível, tá? No mínimo, você pode afirmar aí que o André é do mesmo nível do Alan. O Alan mais experiente, mais rodagem, mas não é à toa que se ele sair do Atlético, o Atlético vai querer o André. Por quê? Porque sabe que não vai perder em absolutamente nada. Então, o segundo ponto do Fluminense nesse X1 aí, para quem achou que a gente ia perder de 0, de 11-1, tá aí, ó. Segundo ponto do Fluminense, tá? Próximo confronto, Jair versus eu coloquei o Calegari. O Marcão tá na dúvida entre Calegari e Nonato. E aí só pode ser maluquice do Marcão, porque depois da última apresentação do Calegari contra o Internacional, ele ganhou fácil essa vaga no meio-campo. Martinelli continua sentindo um desconforto na coxa, não vai estar à disposição para esse confronto contra o Atlético Mineiro, e o Marcão está na dúvida entre Calegari e Nonato. Essa é uma dúvida que não deveria existir. Então, para ajudar o Marcão, eu já meti logo o Calegari aqui no X1, tá? E aí, galera, é um confronto desigual, né? O Jair é um dos melhores volantes do Campeonato Brasileiro e o Calegari ele fez apenas uma partida. A média de nota do Calegari é em relação às partidas que ele jogou na lateral direita, aonde ele vai muito mal. Então, obviamente, o Jair leva esse aí também. O Jair tem uma média 7, tá? Tem 2 gols e 1 assistência. E o nosso queridíssimo Calegari, jogando pela lateral direita, tem uma média aí de 6,86. Só deixando claro aqui, galera, que a média do Calegari na lateral direita é melhor ainda do que a do Samuel Xavier, tá? Se botasse o Calegari lá, a gente perderia o X1 pro Mariano, mas ele tem um aproveitamento melhor do que o Samuel Xavier durante toda a temporada. Os 2 últimos jogos que o Calegari jogou na lateral foi muito mal realmente, e o Samuel Xavier tem que ficar ali, porque o Calegari é jogador de meio campo. Ele já mostrou o cartão de visita dele pro Marcão, deixou o currículo vitae dele lá, falou, irmão, eu jogo aqui, eu quebro o galho na lateral, mas o meu lugar é aqui no meio campo, espero que o Marcão escalhe o Calegari como titular, tá? Zaratio e Iago Felipe. Bom, isso aqui também é mais uma posição que talvez você não tenha noção, né? Você pode achar que o Zaratio vai atropelar, vai engolir, que é mais jogador. Pode até ser mais jogador. Mas o nosso jogador de 4 pulmões ficou atrás por uma diferença mínima, tá? O Zaratio ele tem uma média de 6,96, enquanto o Iago Felipe tem uma média de 6,95. Aí eu pergunto para vocês, repito, quanto custou o Zaratio para o Atlético Mineiro e quanto custou o Iago Felipe para o Fluminense? O valor do Zaratio eu não sei, o Iago Felipe ele veio de graça. Tá? E são 2 jogadores com aproveitamento dentro do campeonato muito, muito, muito compatível. O Zaratio ele tem 6 gols e 1 assistência, 6 gols e 1 assistência, enquanto nosso jogador de 4 pulmões tem 3 gols e 2 assistências. Obviamente, ponto pro Atlético, galera. O que eu quero dizer para vocês é que a desigualdade, ela não é gigantesca, ela não é tão grande. Mesmo nos jogadores que o Atlético leva vantagem, nós já temos pelo menos aí 2 que perdem pela diferença mínima de 0,01. Já ganhamos com o volante e o goleiro. Então, assim, vamos continuar que eu vou fazer a minha conclusão final, tá? Hulk e Luiz Henrique. Hulk e Luiz Henrique. É covardia, né? Você pode falar assim, caramba, André, mas o Hulk não joga pela ponta direita. O Hulk joga por tudo que é canto, né? Ele se movimenta demais, ele cai por um lado, ele cai pelo outro, ele vai pelo meio, ele vira centroavante. Então, assim, eu tinha que encaixar o Hulk com alguém, tá? E como o Diego Costa deve jogar e o Diego Costa é o centroavantão, o Hulk acabou caindo nesse X1 aí com o Luiz Henrique. E aí o problema não é o Luiz Henrique, tá? O Luiz Henrique tem uma média 6,90. É o único jogador desse time do Fluminense que pode fazer algo diferente, tá? Ele tem 5 gols e 2 assistências. O moleque tá fazendo um excelente campeonato. Agora o Hulk é covardia, né? O cara é super-herói, pô. Tem que fazer. Olha os números do Hulk. 15 gols e 7 assistências. Não precisa nem comparar, né? Obviamente, ponto pro Hulk, tá? Keno e Caio Paulista. Mais uma comparação muito desigual, tá? O Keno tem 2 gols e 4 assistências nesse Campeonato Brasileiro, enquanto o Caio Paulista tem 2 gols e 1 assistência lá atrás, no início do campeonato, quando ele estava bem. O Keno tem uma pontuação de 6,95, enquanto o Caio Paulista tem uma pontuação de 6,71. Obviamente, ponto para o Atlético, tá?
Diego Costa e Fred. Sempre falo isso para vocês e faço questão de repetir nesse X1. Se você for comparar a carreira, o Diego Costa não chega nem no tornozelo do Fred. Números de gols, recordes. Eu acho que a torcida do Fluminense, alguns torcedores do Fluminense realmente não têm a noção do que o Fred significa na história do Fluminense, tá? Ele acabou de igualar agora a marca do Pelé. Nada mais, nada menos do que isso. Como o jogador que mais marcou gols em Campeonato Brasileiro vestindo a camisa de um clube. Igualou o recorde do Pelé, Dom Fredon, tá? Enquanto o Diego Costa teve uma carreira internacional bacana, seleção espanhola e tal, mas eu arrisco a dizer, eu não vi os números, que ele não tem a metade dos gols que o Fred tem na carreira. Com idade compatível, tá? Acho que o Fred é um pouquinho mais velho, mas a idade é bem compatível de um com o outro. No Campeonato Brasileiro, o Diego Costa leva vantagem. Ele tem uma média de 6,94, ele tem 4 gols e 1 assistência, enquanto o Fred tem uma média de 6,89, com 5 gols e 3 assistências. O Fred foi até mais efetivo, marcou mais gols e deu mais assistências. Jogou mais também, o Diego Costa jogou menos. Mas as partidas que o Diego Costa jogou, ele foi mais regular. Mesmo quando ele não fez gol e não deu assistência, ele participou mais do jogo, enquanto o Fred fica bem apagado em várias e várias e várias partidas, tá? Muito isso, graças ao esquema do Marcão, que agora vai fazer o X1 com o Cuca. Também não precisa de muitas explicações, né, galera? O Cuca é o melhor treinador do Brasil, com uma identificação gigantesca com o Fluminense. Vou contar, já contei na live pré-jogo uma história muito legal do Cuca em relação ao Fluminense, tem um carinho gigantesco, muito mais treinador, multicampeão. Então não precisa de mais delongas, né? Obviamente que o Cuca, ele leva esse X1 com o Marcão aí. E terminou, galera, 10-2. Para quem pensou que ia ser 12-0, terminou 10-2 para o Atlético Mineiro, tá? Surpresa para mim? Nem um pouco. Só como eu falei para vocês, só no primeiro semestre os caras investiram 138 milhões. Isso é 40% de aumento em relação à grana que foi investida em 2020, aonde eles já tinham feito um investimento grande no futebol. Esse ano eles me vêm com um aumento de 40%. O Mário já falou que para o ano que vem a folha vai aumentar em 1 milhão. O Atlético vem e aumenta em 40% o investimento no futebol no primeiro semestre. Eu não tenho os números do segundo, tá? Então, um resultado desse dentro de campo de 10-2, para mim não me surpreende em absolutamente nada. O que me dá esperanças é, nós temos alguns jogadores aqui, pelo menos 3 ou 4, que mesmo perdendo o X1, perderam por diferença mínima. Tem como é que eu posso dizer? Uma performance dentro do campeonato muito compatível, muito próxima a jogadores que custaram milhões de dólares, milhões de euros. O que eu quero dizer com isso? O Fluminense com 3, talvez 4 contratações pontuais para a temporada 2022, ele vai subir demais o nível na prateleira do futebol brasileiro e quem sabe a gente não possa competir de igual para igual com times como o Atlético Mineiro, o Palmeiras, o arquirrival, times que hoje têm elencos muito superiores aos outros 17 clubes que disputam o Campeonato Brasileiro, tá? É desigual? É, mas a diferença não é absurda, gigantesca, como muita gente pensa, não, tá? Vamos ver dentro de campo desse domingo o resultado, mas eu estou muito confiante que o Fluminense possa trazer pontos lá de Minas Gerais. Nem que seja um empate, será um resultado bom para na sequência a gente poder enfrentar Bahia e Chapecoense aí por uma vitória para garantir uma vaga na Libertadores da América. Tá legal, galera? Gostou desse vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal e compartilha para o máximo de amigos que você puder. Tá legal? Fiquem com Deus, galera. Um forte abraço e saudações tricolor.